Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Tô vendo a Mel lá, tô vendo quem mais? Só tô vendo ela, o resto tá todo mundo de câmera desligada. Vamos ligar a câmera aí, pessoal, dá um oi aí pra gente, dá uma recolhida nas bagunças aí atrás, Ana. Muito bom, o pessoal tá começando a aparecer aí. Guilherme falando boa noite, legal, seja bem-vindo aí. Muito bom, gente. Queria então dar as boas-vindas aí para vocês. A gente vai ter uma conversa bem legal, bem descontraída, tá? Então, vocês vão ver que a pegada é um pouco diferente. Nas lives, a gente acaba falando meio de forma unidirecional. A ideia é que aqui a gente consiga realmente trocar ideia. Eu falo algumas coisas. Quem tiver dúvida pode perguntar, pode interagir também. Fiquem à vontade, né? No primeiro momento, é legal usar o chat, né? O pessoal já está colocando aqui. Boa noite. Ah, não estava me vendo, agora está me vendo, né? Estou aí na tela. O Guilherme também está falando, boa noite. Rafael, Cássio, Gustavo, Vinícius, obrigado aí pela participação de vocês. Eu vou começar falando um pouquinho do CFP de um modo geral, depois eu vou falar um pouquinho do nosso curso preparatório e depois a gente abre para o bate-bola, beleza? Pode ser? Então vamos lá. Bom, primeiro, acho que vale a pena a gente falar sobre essa questão das certificações do mercado financeiro, né? As certificações do mercado financeiro, elas começam lá com CPA 10, depois vem CPA 20. CPA 10 e CPA 20 não tem uso de calculadora na prova, aí a gente coloca um nível de dificuldade a mais quando vai para o CEA. No CEA você já tem a uso da calculadora, e CEA é legal porque é muito focado em investimentos, né? Tem um pouquinho de previdência, cada dia está ganhando mais corpo essa parte de previdência na prova da CEA, e já tem um pouquinho de planejamento financeiro, mas ainda pouco, bem pouco. Então, basicamente, é o módulo 2 do CFP. Aí a gente chega naquela certificação que, para quem atende o cliente, acaba sendo a cabeça da pirâmide, né? A parte mais alta da pirâmide, que é o CFP. Por quê? Porque o CFP ele é uma certificação, um selo que vai colocar o seguinte no seu nome: esse cara tem condições de fazer planejamento financeiro nas 6 áreas que são abordadas pelo CFP. Primeira área, a parte de planejamento financeiro e ética, propriamente dito. Segunda parte, gestão de ativos, gestão de investimentos, então montagem de carteira de investimentos. Terceira parte, módulo 3, toda a parte de previdência. 4, parte de gestão de riscos e seguros, né? Muito importante também no planejamento financeiro familiar. A quinta parte, planejamento fiscal. Então, entender legal quais são, como é que a banda toca aqui no Brasil, e não é um treco fácil. Se tem lugar difícil para você entender a parte tributária, é no sistema brasileiro. Por isso que o módulo 5 geralmente gera dificuldades para os alunos. E, finalmente, o módulo 6, que é o de planejamento sucessório, né? Então, basicamente, a gente tem esses 6 módulos na prova. E o selo CFP vai comprovar que você é um cara que consegue, né? Um cara que tem a capacidade de orientar uma família, orientar um indivíduo a fazer o planejamento nesses 6 âmbitos. Legal? A Mel está com dificuldade, né? Dificuldade para ajustar o som. Vamos ver aqui. Ô, Roberta, se você puder dar uma ajuda lá para ela, vamos entender o que está acontecendo. É, Se você for, eu não sei se você está no desktop ou no celular, mas normalmente, se você olhar lá embaixo, tem uma parte que está escrito ative e desative o som. Aí tem uma flechinha. Se você clicar lá, você deve conseguir ligar o seu som para conseguir ouvir legal, tá? Muito bom. Então, sigamos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidão com vocês. Aguenta aí. Muito bom. Aqui eu estava falando exatamente disso. É rapidão esse compartilhamento, tá? E como é que funciona a prova, né? A certificação, ela não é só a prova. A prova é uma parte da certificação. Na certificação em si, você precisa comprovar 3 anos de atendimento ao seu cliente, né? Em uma dessas 6 áreas que eu falei.
e aí depois você tem que passar na prova e com essas duas coisas você pode ter o selo CFP. Se você não tem esses 3 anos de experiência, uma alternativa é ir lá, passar na prova e passando na prova você ter 1 ano de experiência supervisionada. Então um profissional CFP te supervisiona, faz uns relatórios lá, manda para planejar e você consegue a validação da sua certificação CFP. Tá? Então isso é bem importante. Bem importante também a gente lembrar que é uma certificação internacional, então ela tem um reconhecimento muito grande, tá? Isso é muito legal também. Deixa eu buscar aqui um apontador laser, tá aqui. Muito bem. E a gente tem 2 tipos de prova, né? Então, o que acontece? A prova em si, eu recomendo para vocês que vocês separem uns 3 meses, pelo menos, para se preparar para a prova como um todo, tá? Falando da prova completa. Quem vai fazer modular, quem vai pegar um módulo ou 2 de primeira, aí o tempo é reduzido. Mas pelo menos 3 meses para a prova completa você precisa, para você ir com segurança e ter um bom resultado lá na prova. Então, você tem ou prova completa ou prova modular, do jeito que está aqui, tá certo? Deixa eu falar aqui um pouquinho de como funciona isso. A prova sempre acontece aos domingos, então um dia inteiro de prova. Durante o período da manhã você tem módulo 1 e módulo 2, ok? E no período da tarde você vai ter os módulos 3 a 6, legal? No total são 140 questões e basicamente esses são os locais onde acontecem as provas. Essas são as questões por módulo, então você vê que o módulo 1 é o mais parrudo, então se você somar módulo 1 e módulo 2, você já vai ter aí 80 questões, que é o período da manhã, tá certo? Aí somando as demais, os demais módulos, você tem o período da tarde, legal? Então é um domingão inteiro, é uma prova que tem um escopo muito amplo, né? Por isso que você precisa de uns 3 meses se dedicando, porque é matéria pra caramba. E eu recomendo que você faça um curso preparatório também, porque encarar essa viagem aí sozinho é bem complicado. Não vou dizer que é impossível, mas é bem complicado, tá? Então, os módulos são esses que estão aqui, são esses 6 módulos, beleza? Um domingo inteiro para fazer a prova e por isso que você precisa de 6 meses, de 3 meses para se preparar legal. Muito bem. Você pode estar se perguntando, mas e aí, Felipe, eu faço a prova completa ou eu faço a prova modular? Bom, aí a gente precisa ver que há vantagens e desvantagens em se fazer a prova completa, por exemplo. Eu acho que se você nunca prestou e se você tem 3 meses para estudar legal, você deveria fazer a completa. Por quê? Porque imagina o seguinte, que você acertou 70% do total da prova. Mas teve uma matéria que você não foi tão bem, teve um módulo que você acertou lá 55%, e teve outro que você arrebentou, você acertou 88%. Esses acertos a mais do módulo que você foi muito bem, eles podem te ajudar a passar, mesmo você não tendo tido os 70% naquele módulo que você foi mal, né? Não foi tão bem. Então você tem esse sistema de compensação que pode te ajudar a passar em todas as matérias. Quando você faz modular, não. Você tem que acertar 70% em cada módulo e acabou. Imagina você vai fazer 3 módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Para você passar nos 3, você precisa acertar pelo menos 70% das questões em cada um dos módulos, ou seja, eles não se conversam, tá? Imagina que você fez 3 módulos, 1, 2 e 3, e os outros você vai fazer mais para frente. Você tem 2 anos para completar os demais, tá? 24 meses. Então, é isso que a gente precisa estar bem esperto aqui. Beleza? Legal, muito bom. Então, nessa primeira parte, era isso que eu tinha para falar. Já vou abrir aqui para algumas perguntas, já vi que o pessoal andou colocando, então vamos lá. Muito bem. Boa noite. Sobre a experiência profissional, que tipo de documento é exigido pela Planejar para comprovar 3 anos de experiência? Normalmente você tem que mandar uma cópia ou de uma declaração da instituição na qual você trabalhava, e você pode mandar também a cópia da sua carteira de trabalho. Às vezes a carteira de trabalho acaba não identificando o seu cargo direitinho, então você tem que pedir uma comprovação na instituição onde você trabalha, tá bom? O Cauê me pergunta, Felipe, nesse ponto eu tenho uma dúvida. Eu trabalho em instituição financeira na área de produtos de empréstimo pessoal, com criação de produto, questão de organização financeira, público direcionado. Essas habilidades são aceitas como experiência?
Se é atendendo pessoa física, grande certeza que sim, grande chance que sim. Eu te recomendaria fazer uma consulta a planejar e perguntar direitinho para você ter total certeza. Mas quando é atendimento direto à pessoa física, quase sempre é aceito. Paulo pergunta, ok, mesma coisa, né? Então é nessa linha. O que se dá uma grande prioridade? O que é planejar? Já falou para a gente que dá uma grande prioridade a profissionais que tenham atendido planejamento financeiro de pessoa física, indicação de produtos, não só de investimento, crédito também, de pessoa física e assim por diante, tá? Então a chance é grande, mas assim, eu acho que vale a pena mandar um e-mail lá para planejar e perguntar isso lá, tá? Deixa eu fazer o seguinte agora, eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês, tá? Só responder aqui a Luciana antes, a Luciana e o Paulo. Paulo primeiro. Se reprovar um módulo, posso fazer novamente apenas esse módulo? Pode, perfeito. Imagina que você resolveu fazer a prova completa, passou em 5 módulos, não passou em um deles. Legal, na próxima prova você faz inscrição só para esse módulo. Aí precisa acertar pelo menos 70% desse módulo, aí arrebenta, beleza. Sobre o tempo de estudo diário, qual o tempo necessário por dia aos fins de semana? Vocês vão fornecer um cronograma? Muito bom, Luciana. Eu ia falar disso, mas a gente adianta, não tem problema. Eu estimo que você precise aí de 2 horas e meia por dia, tá certo? Não contando finais de semana. Então, se você estudar 2 horas e meia por dia durante o meio de semana, você consegue legal. Se você for estudar fim de semana também, você pode colocar 2 horas todos os dias durante esses 3 meses, tá bom? E aí você consegue, de um modo geral, você consegue legal. A gente fornece um cronograma, o cronograma é muito legal porque você coloca a data que você está começando a estudar, ele já te mostra que aula que você tem que fazer cada dia. Então é só seguir aquele cronograma direitinho, aí é um exercício de disciplina. As aulas vão aparecer para você, você faz aquelas aulas, resolve os exercícios da aula, vai ter dia que vai ter só simulado, você resolve aquele simulado, e a gente garante para você que se você fizer certinho, tirou as dúvidas que precisou, tal, você vai estar no dia da prova muito bem preparada para chegar lá e detonar. Tá? Cauê está perguntando, meus produtos são relacionados à pessoa física. Boa, beleza, é isso mesmo então. Eu vou fazer aqui rapidão então um compartilhamento de tela para falar um pouquinho então do nosso curso, né? Para mostrar para vocês por que eu gosto tanto desse curso que a gente desenvolveu e por que ele tem sido um sucesso aí. Então vamos lá. Então, essa é a nossa página, tá, pessoal? Aqui tem vários depoimentos, a gente recebe de verdade, a cada prova que passa e a galera vai sendo aprovada, a gente tem uma enxurrada aí de valeu, pô, a gente agradece muito e a gente pede, então grava um depoimento. Aí tem uns caras que vão visitar a gente, já conhecem lá nosso estúdio e tal, grava em estúdio, tem outros que gravam de casa, isso é bem legal, tá? Então, o pessoal tem comprovado que realmente o sistema que a gente tem dá certo. E por que ele dá certo? Porque ele é todo estruturadinho. As aulas são legais, são bem descontraídas, então o jeito de explicar é um jeito animado, é um jeito que dá um monte de exemplo de mercado, não fica aquela decoreba, você chegar lá no dia da prova e saber o que você está falando. Até legal, às vezes a gente tem uns áudios de WhatsApp que a galera manda, putz, eu ouvi a sua voz falando lá no dia da prova. Isso é bem legal, é bem... Para quem é professor entende o que eu estou falando, isso é muito recompensador. Mas deixa eu falar aqui do curso então, ó. Alguns pontos que são importantíssimos. Primeiro, o mundo financeiro ele é uma das escolas indicadas pela Planejar, que aplica o exame. Isso quer dizer o seguinte, que a gente está em contato com eles o tempo inteiro e a gente sabe que tipo de competência eles estão buscando nos caras que vão ser CFP. Então a gente consegue com isso manter sempre o curso completo, né, aderente e sempre falando do que realmente você precisa saber que você vai precisar lá na prova, tá? Então esse é um ponto importantíssimo. Tem videoaula pra caramba, mas a gente não fica chovendo no molhado. Tem videoaula do que você vai cair na prova e da base que você precisa para entender o que vai cair na prova. Então são mais de 300 videoaulas, tá certo? Tem aí 5 professores envolvidos, cada um especialista na sua área, e não é que o cara leu no livro como é que a coisa funciona, o cara mexe com isso, então conhece muito bem, tá? Então acho que esse é um ponto importante, né? E assim, o esquema a gente chama de microlearning. Então você tem vídeos aí de 7, 8 minutos, né, para você prestar bastante atenção. Depois de 7, 8 minutos, a sua atenção começa a ir para o outro lado. Você começa a olhar para o lado, você olha o WhatsApp, você dá um Alt Tab e sai da tela. Então, 7, 8 minutos, faz exercício. 7, 8 minutos, faz exercício, né? A gente pesquisou muito, a gente
inclusive foi na Universidade de Colômbia, foi buscar material lá, e a gente tem entendido como que as pessoas aprendem, né? E esse é um dos pontos. O microlearning ele veio para ficar, é isso, vídeos curtos, você presta total atenção no vídeo animado, assim, com animações, com um jeito descontraído, faz exercício, fixa, vai para o próximo, faz, fixa, vai para o próximo. Terminou aquele módulo, por exemplo, o módulo 1, aí depois a gente tem 4 simulados de cada módulo, que é para você, 4 simulados você vê, né? Só de simulado, módulo 1 são 53 questões, 4 vezes 53, a gente está falando aí de 212 questões só no simulado, fora das aulas. Então a gente prepara você de verdade para isso, né? E aí já faço um gancho aqui com o próximo item, né? Se você somar o total do preparatório CFP, já está passando de 900 exercícios. Eu digo já está passando porque a gente está sempre colocando mais e mais. E outra, como a gente tem um relacionamento muito próximo com os nossos alunos, WhatsApp e tal, acabou a prova, o pessoal retroalimenta a gente, ó, caiu isso, caiu aquilo, tal, opa, nova bateria, vamos lotar a plataforma com o que está caindo, edição após edição, e aí o curso está sempre bem atualizado, tá bom? Bom, dos professores eu já falei, tem caras aí graduados pra caramba, né? Mas principalmente o que eu acho que é o grande diferencial, didática, show de bola, e são caras que sabem o que estão falando e conhecem a prova. Então todo mundo conhece bem a prova, né? Eu já fiz algumas vezes mesmo a prova lá, conheço muito bem, e também os alunos acabam dizendo pra gente como que a coisa tá indo, né? A gente tem um fórum aí de esclarecimento de dúvida também, né? Então tem duas maneiras muito legais. Cara, o que acontece? Você consegue participar com a gente, assistir o vídeo, ficou alguma dúvida, você vai lá e coloca uma questão na aula que você está fazendo. Isso chega para a gente responde. Ou então, se você está no smartphone, como todo mundo, né, o tempo inteiro, você grava um áudio, dá uma capturada na tela, manda para a gente. Normalmente a gente responde muito rápido, em minutos, né? Nem no presencial geralmente o pessoal tem essa dinâmica, né? Se você ficou com uma dúvida estudando em casa, você tem que esperar a próxima aula no presencial para tirar dúvida com o professor. Aqui, meu amigo, você tira a fotinho, manda a sua dúvida e a gente responde por áudio, grava até vídeo, às vezes até filma caneta, às vezes eu gravo no iPad, mas já mando a resolução e já mando uma explicação detalhada para você. Isso é muito importante, né? Porque às vezes o pessoal fala, putz, mas curso online, se eu tiver lá na sala de aula, eu levanto a mão e pego aquele cabra safado do professor e eu tiro a dúvida. Mas aqui também, você manda no WhatsApp, a gente te responde e responde muito rápido, tá? Então, fica tranquilo em relação a isso. O nosso objetivo é pegar, uma vez que você entrou para fazer curso com a gente pega você pela mão e vai com você até virar CFP, tá certo? Então, tirando dúvida no grupo de WhatsApp, quando precisar, como for, tal. E assim, imagina que você foi lá, fez a prova completa, passou em 4 matérias, ficaram 2. Não tem problema, a gente renova o seu acesso sem custo nenhum. A gente vai com você até você ser CFP. Qual que é o único pré-requisito para isso? Você tem que estar fazendo as provas, não precisa nem fazer a completa. Se fizer um módulo, a gente garante que renova o acesso para você. O que a gente não quer é que você vá lá, compre o curso, e aí desanime, aí não faz a prova, aí um dia faz. Não, a gente não quer um dia você CFP, a gente quer você CFP rápido, a gente quer você crescendo na sua carreira, a gente quer você arrebentando aí, tá? E aí que a gente fala de seguro reprovação, né? Que é exatamente isso, né, pessoal? Então a gente está com vocês. Contratou o mundo financeiro, a gente não te abandona, a gente vai com você até você ser CFP com esse disclaimer, né? Esse único ponto, você precisa estar fazendo a prova, tá certo? Tá aqui os cabra safado aqui, tudo gente feia pra caramba, né? Então esses são os professores aí que vão acompanhar vocês durante o curso, tá certo? Aí tem uma pancada de depoimentos, vocês vão ver também no LinkedIn, no Facebook, a galera fala muito da gente e a gente está muito satisfeito, né? Isso daí coroa o trabalho que a gente vem fazendo, tá bom? Então, depois, dá uma passadinha lá na nossa página, tá? É só entrar lá na nossa home, tá certo? A home é mundofinanceiro.com.br, tá certo? Então aí você vem aqui, o primeiro curso que está aqui é Veja Mais, vai lá no Veja Mais, você já entra na página que explica tudo isso que eu falei. Tá bom? Beleza? Muito bom. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e vou voltar aqui para algumas perguntas. Muito bom. Júlio César está me perguntando. Boa noite, Felipe. O curso do Mundo Financeiro é excelente. Pô, legal. Parabéns. Quais as diferenças... CFP e Ancora, quais as diferenças em termos de mercado profissional?
por exemplo, para ser assessor financeiro numa corretora de investimentos ou mesmo independente pela CVM. Então, vamos lá. Para quem que eu recomendo fazer o Dancor? Se você vai ser agente autônomo. Por quê? Porque para você ser agente autônomo, você precisa passar na prova da Dancor para ser certificado pela CVM para ser agente autônomo. Então, para ser assessor de investimento, não tem jeito, tem que ter o Ancor. Agora, se você quer trabalhar como assessor financeiro, falando de planejamento, indicando investimento em qualquer que seja o lugar, né, uma corretora, um escritório de investimentos, tal, mas na indicação de investimentos, aí é o CFP. Poderia ser CEA também, se é só indicação de investimento, ou se você quer algo de um gabarito maior e que você possa vir a lidar também com planejamento financeiro, parte de seguros, a parte de planejamento sucessório, a parte de análise do perfil do cliente de forma mais detalhada, CFP, tá certo? Muito bom. O Darts está me perguntando o seguinte, legal, microlearning, estou curtindo muito a dinâmica do curso, como entro no grupo do WhatsApp? Ah, legal, Darts, se você se matriculou no nosso curso, deve ter recebido um e-mail com um link, entre no nosso grupo de WhatsApp. Se você não recebeu, também não tem problema, faz uma gentileza, manda uma mensagem para a gente, pode ser por e-mail, pode ser pelo próprio WhatsApp, né, do pessoal do comercial, que a gente inclui você no grupo, tá bom? Então é bem tranquilo fazer isso. Muito bom. O Rafael está dizendo que o Alan é top, ele foi meu professor no MBA. Putz, Alan é nota 10, cara, é um grande amigo meu, além de ser professor aqui do curso. Muito bom, Roberta mandou aqui a página do curso. O Dark está falando, faço módulo 1 e 2 agora em agosto e o restante em dezembro. Show de bola. Acho que é uma boa escolha. Por quê? Porque 1 e 2 é bem pesado, né? Então, de manhã você queima os miolos lá, você vai ter tempo de se dedicar legal a essa preparação do 1 e 2 e deixa o 3 ao 6 para dezembro. Eu acho uma boa estratégia. Muito bom. Aqui a Roberta já colocou, tá? O número para você mandar lá, Darks, para pedir a entrada no WhatsApp. Renato falando, professor Felipe, uma dúvida, certificação CFP é aplicável também para atendimento de empresas, atendimento PJ? Olha, eu não vou dizer para você que é diretamente aplicável, mas sabe o que acontece? Quando você vê lá no LinkedIn o nome da pessoa, né, Renato, CFP, isso já soa diferente. Então as pessoas já te dão uma credibilidade diferente, você já é visto como um profissional mais gabaritado, ok? Todo o foco da certificação CFP é muito em cima da pessoa física ou da família, né? Então é o planejamento financeiro familiar, é o planejamento financeiro da pessoa física. Embora tenha alguma matéria lá que você tem um pouco da parte de análise de balanço empresarial, tem esse tipo de coisa também, mas é pouco, tá? Então o que eu diria para você é o seguinte, vai te distinguir de alguma forma, porque o cara vai ver que você é CFP, mas o pré-requisito mesmo exigido, né? Você vai sentir o seguinte, para trabalhar no private de um banco, o cara não te contrata hoje em dia se você não for CFP. Para atender corporate, né? Atender middle, atender corporate, atender large corporate, que é o mercado de PJ, você consegue sem CFP. É um diferencial? É um diferencial. É um pré-requisito para você atender o corporate, atender as empresas? Não é. É um diferencial. Legal. O Léo tá me perguntando aqui, não, primeiro vamos aqui na ordem. Ô, Rafael, vai rolar sorteio de Bolsa CFP? Não estamos fazendo sorteio de Bolsa CFP, pelo menos não nesse evento aqui, quem sabe no próximo, mas eu tô achando que não, viu? Não tá caminhando para isso. Vinícius, infelizmente não tenho contato com ninguém com CFP. Existe algum lugar onde se encontra pessoas que disponibilizem ser padrinho? Sim, a gente inclusive faz essa ponte com você, tá? Fica tranquilo, porque a gente já fez em um outro caso, então a gente conhece, sim, gente a rodo que é CFP, então a gente ajuda você a fazer essa ponte. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Aí tem uma pergunta aqui, para todas as certificações há necessidade de curso superior? Não. Então, até CEA você não precisa de curso superior. Chegou no CFP, é pré-requisito ter curso superior. Ok? A Jamile também está ajudando a responder aqui, dizendo que lá no site da Planejar tem profissionais habilitados e tal. É tranquilo, tá, Vinícius? Isso não é um problema. O Júlio César me faz uma pergunta capciosa. A tendência é a prova de agosto ser confirmada para 30/8? Eu não sei se é a tendência,
a diretriz da Planejar é que vai acontecer a prova, mas eu estava conversando até com os alunos de pós-graduação, eu coordeno o curso de pós-graduação, sou professor lá na FIA Business School, né, de cursos de pós-graduação, a gente estava conversando o seguinte, a gente não sabe para onde vai a pandemia, né? Então, qualquer um que marcar as coisas com certeza hoje vai estar sendo, no mínimo, imprudente, né? No máximo, hipócrita. Então, não dá para dizer, cara, não dá mesmo, tá? Então, se tudo, eu vejo da seguinte forma, né? Conversando até com o pessoal da Planejar, o que se prevê agora é uma queda na curva de contaminação. Se isso acontecer conforme o previsto, deve acontecer a prova em 30 de agosto. Agora, se a gente continuar com um nível de contaminação muito alto, eu acho que há chances de jogar para dezembro essa prova, tá? Mas, enfim, tudo especulativo, tudo especulação. Muito bom, legal. E aí, pessoal, mais dúvidas? Fiquem à vontade aí para perguntar, tá certo? A ideia é que a gente consiga conversar um pouquinho mesmo sobre as dúvidas de vocês. Acho que vale a pena, né? A gente tem conversado muito, eu tenho atendido muitos alunos, tanto na pós-graduação quanto do mundo financeiro, para falar de certificações, a respeito da carreira, né? A respeito do que impacta a sua carreira, né? E os alunos às vezes me perguntam, mas é fundamental mesmo eu ter certificação? Eu diria para você o seguinte, né? O fundamental na sua carreira é que você seja um cara que entende do que você está fazendo, goste daquilo, e que as pessoas olhem para você e falem, putz, eu boto firmeza esse cara é um cara que ele manja, ele sabe o que está falando, então se eu levar ele para atender aquele cliente, eu sei que ele vai arrebentar, vai mandar muito bem. Se eu levar ele para fazer a gestão dessas pessoas aqui, dessa equipe, esse é um cara que vai arrebentar. Então, aí é que é o ponto, né? Quando você faz uma certificação, você aprende tanto, né? Ainda mais no modelo que a gente não ensina decoreba, a gente ensina você a entender o negócio, chegar lá e fazer com tranquilidade. Isso normalmente tem uma repercussão tão positiva para a sua carreira que você acaba colhendo os frutos não só das 3 letrinhas lá, CFP, mas você colhe os frutos de conseguir falar com mais autoridade. As pessoas verem você falando, falam, putz, o cara subiu de nível esse cara. Então, eu acho que é muito importante pela certificação, né? Porque se for trabalhar num private, você vai ter que ter o CFP. Se você for trabalhar como consultor de investimento, quando o cara olha que você é CFP, o cara já te atende com mais vontade, né? Um entrevistador, um recrutador, assim por diante. Mas principalmente é a bagagem que você leva. Você chega já, não vou dizer de nariz empinado, mas você chega assim com o peito estufado, como um cara que sabe o que você vai falar, meu. Você fala com tranquilidade, não se assusta, vê um cliente mais malandrão aí, vivido pra caramba, conhece o mercado financeiro, você fala de igual para igual, porque você conhece, né? Você teve aula com quem mexe com isso, vai conhecer de fundo imobiliário, vai conhecer de ações, vai conhecer de planejamento fiscal, vai saber que tipo de operação é melhor para economizar o imposto. Cara, isso não tem preço. Você chegar com essa confiança e poder ter um papo assim, tranquilo, que impressiona, putz, isso não tem preço. Muito bom. Deixa eu ver aqui, o que mais? O Rafael me pergunta, período de um ano é apenas a partir da aprovação na prova, correto? Sim, porque é a partir daí que você está tendo um cara que é CFP te tutoriando, tá certo? Então, realmente é depois da prova. O curso possui apostila ou somente vídeo aula? Sim, possui apostila. Para cada uma das matérias, você tem uma apostila em PDF e essa apostila você vai acompanhando junto com as aulas, tá bom? Possui algum outro material complementar? Então, a gente tem muita coisa que a gente faz, material mesmo é a apostila, além das videoaulas, mas, putz, a gente faz uns games bem loucos que o pessoal ama, né? Então, game no módulo 1, a gente entra numa plataforma Kahoot, chamada Kahoot, e a gente fica competindo, né? Aí entra lá a pergunta, né? Quantos são os passos do planejamento financeiro? Aí quem responde mais rápido ganha ponto. Cara, parece uma besteirinha, mas isso te dá uma empolgação. Você vê todo mundo lá ralando para aprender, para tirar o CFP, você fica querendo ir junto também. Então a gente faz essa atividade, a gente resolve simulado ao vivo, né? Então a gente faz muito isso, que a gente julga que é muito importante ter esse momento ao vivo, conversando com o pessoal, tirando dúvida. A gente está sempre acompanhando vocês no WhatsApp, tirando dúvida via WhatsApp também. Sei lá, a gente faz tanta coisa. Roberta, se você lembrar de mais algo, você me manda aqui, porque é coisa pra caramba, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. O Vinícius, certificação da Ancor, mesmo não atuando em uma corretora,
ela pode contar como experiência? Não, ela não conta como experiência, a certificação em si. Tá? Essa experiência é atuação profissional mesmo. Trabalhei anos como PJ realizando projetos para empresas com modelagem financeira, valuation de projetos e por aí. Eu acredito que você não consiga utilizar isso como experiência comprovada. Rafael, vale a pena mandar um e-mail lá para planejar, né? Às vezes eu estou sendo pessimista, mas eu acredito que vale a pena mandar um e-mail lá para planejar. Muito bom. Cheguei ao mundo financeiro procurando sobre curso de investimento e vi a possibilidade de trabalhar com isso. Você me indica um caminho, aí ou outro? Bom, é o seguinte, veja só. Se você está afim de trabalhar com investimentos, a bola da vez hoje é ser agente autônomo de investimentos. Por quê? Porque se você já tinha uma outra carreira, normalmente é bem difícil você entrar num banco para ser consultor de investimentos. Gerente de relacionamento até talvez consiga numa outra oportunidade, mas essa carreira de agente autônomo de investimento, ela está arrebentando. Então, tem muita gente entrando no mercado, mas mesmo assim, eu vou falar para vocês, a gente tem relacionamento com uma porrada de escritórios de investimento. E toda hora os caras me escrevem aqui, Filipão, você não tem gente aí para indicar? Você não tem cara que passou na prova da Ancora e quer trabalhar como agente de investimentos? Eu estou contratando, manda aqui para nós. Aí eu mando lá, eu indico. Para cada cara eu indico para uns 7 escritórios, para você ter uma ideia. Então, que carreira que hoje em dia tem 7 empregadores se batendo para contratar? É uma baita carreira. Para quem gosta da coisa, para quem está afim de trabalhar com metas, eu acho que é uma baita de uma carreira, vale muito a pena você investir nisso, investir tempo, investir seus recursos em se preparar para isso, tá? Então, recomendo, agente autônomo de investimento, que você vai precisar dessa certificação para trabalhar num escritório de investimentos. O Rafael está dizendo que ele acredita que aquele tempo lá com valuation, atendimento a PJ, não deve contar. Eu acho que não conta, mas, cara, o não você já tem. Escreve lá, vai que dá, né? Pode ser uma boa. O Oscar, tenho experiência de 11 anos em finanças corporativas, com projeções, valuation e tal. Alguma possibilidade de ser considerado? Acho que é o mesmo caso, viu, Oscar? O mesmo caso do Rafael Duque. Eu acho que não, mas não fique com o meu não. Escreve lá para planejar, vai que conta, e aí você consegue aproveitar esse tempo, né? Eu acho que não, porque de um modo geral, o que a planejar passa de instrução para a gente, que é o atendimento em alguma dessas 6 áreas que caem na prova para a pessoa física. É isso que eles passam para a gente. O Darks. É comum profissionais CFP trabalharem por conta, abrir sua empresa, criar seu próprio negócio, modelo de negócio. Não era tão comum, passa a ser nos últimos 2, 3 anos. É uma tendência, vocês viram essa briga de Itaú versus XP? O Itaú está o seguinte, Itaú está batendo agora dizendo que o modelo de rebate é um modelo de conflito de interesses. Só que assim, né, depois de muitos anos fazendo o velho estilão de sempre, vem a XP, tem um baita de um mérito de trazer a plataforma aberta, que você consegue comprar CDB de uma porrada de outras instituições, fundo de uma porrada de outras instituições, então acaba que o Itaú ficou com pouco moral para falar. Mas realmente, em alguns casos, a gente sabe que há conflitos de interesses, né? Nesse modelo de agente autônomo. Então, está se desenvolvendo no mercado, a gente tem acompanhado isso. A Warren é um caso disso, né? Uma empresa maior, mas você tem empresas menores que estão desenvolvendo uma área de planejamento financeiro, né? Você tem pessoas que começam como planejadores financeiros, se plugam a uma plataforma como a Warren, a própria XP está desenvolvendo uma plataforma de wealth management, você pode ser um planejador financeiro, se pluga a essa plataforma e você faz o planejamento financeiro desses caras. Isso nos Estados Unidos é o mais comum que tem, no Brasil é uma carreira que ainda não está em franco crescimento, está começando, mas eu digo para você, meu palpite é que nos próximos 3 anos isso arrebenta. Então, se você entrar logo no começo, você está no timing correto. Legal, Cauê fala muito legal essa atividade, show de bola. Estou fazendo curso CFP, turma de agosto, estou curtindo bastante as videoaulas e simulados. Parabéns, professor Felipe. Putz, legal, cara. Você não sabe como a gente fica feliz com isso, né? A gente se mata aqui, mas quando a gente ouve isso, a gente fica muito feliz. Legal. Amanhã tô eu, hein? Cauê falando aqui. Amanhã não percam, não percam. Amanhã às 19 horas eu vou estar resolvendo a segunda parte do módulo 1. Uma parte bem legal que fala de orçamento familiar, fala de balanço patrimonial da família, fala de matemática financeira também. Vai ser show. Muito bom.
Legal, Rafael aqui disse que foram tiradas as dúvidas. Vinícius, estava preparado para tirar o CE em abril e desde então venho estudando e não parei. E para o CFP, seria dar um passo maior que a perna, já passei na Ancor anos atrás. Cara, você já passou na Ancor. Se você está estudando legal para a CEA, duro que a Ambima não abriu a prova da CEA, né? A gente está na expectativa também, acompanhando a todo momento, mas acho que não, porque a CEA, se você pegar o módulo 2 do CFP e você der uma apimentadinha com uma parte de previdência, um pouquinho do módulo 1, que tem também planejamento financeiro, isso é CEA, tá certo? Então, tudo que você viu na preparação para a CEA, você usa no módulo 2 do CFP. Eu acho que tem uma baita de uma sinergia, tá? Ok. O Rafael dizendo, pelo andar da carruagem é se preparar logo, realizar a prova e aguardar o período de um ano. Putz, eu acho, Rafael, eu volto a dizer, eu sou um entusiasta desse mercado. Ninguém imaginava há 5 anos que o mercado financeiro ia estar do jeito que está. Eu vou falar uma coisa para você. Daqui 5 anos vai estar um bicho totalmente diferente do que está hoje. Então, você quer surfar uma onda de um mercado que cresce a 2 dígitos, independente da condição econômica do país, é esse mercado. É o mercado de investimentos qualificados. É o mercado de pessoas que têm capacitação para dar consultoria de investimento e planejamento financeiro. Porque isso não existe nos bancos. Putz, não sei, não é uma crítica, mas eu sou cliente, é uma crítica, para dizer a verdade, né? Eu sou cliente da grande maioria dos grandes bancos. E é assim, de um modo geral, quando você conversa com o pessoal que te atende, é um pessoal que ainda não põe na cabeça que eles precisam de uma qualificação mais aprofundada, tá? Mas está mudando, né? Os bancos estão correndo atrás disso, né? A gente tem até contribuído para isso, a gente percebe que está mudando, mas, cara, daqui 5 anos vai ser outro bicho. Ok. Oscar, quem nunca trabalhou em banco e tem mais de 30 anos, com o CFP tem oportunidades em private banking? Então, acho que tem, não vou dizer que não, mas em bancos a coisa é um pouco mais difícil. Por quê? Porque os bancos, normalmente, eles puxam pessoas que já têm uma carreira de banco logo depois que saem da faculdade. Né? Não vou dizer que é sempre assim. Você tem caras que têm um perfil de private bank absurdo, né? Até o jeito de falar com o cara é muito bem relacionado, então ele já traz aí uma possibilidade de carteira de clientes e tal. Mas se não der em banco, cara, você tem aí todo esse mundo de escritórios de investimentos e corretoras que cresce de forma exponencial. Então, tem outro caminho forte aí, né? Muito bom, ok, legal, legal, legal. Pô, o Léo tá agradecendo aqui tudo que a gente falou. Já existe uma especulação da prova CFP ser digital. Veja, na Ambima isso está muito forte, o pessoal já tem pensado em fazer coisas diferentes. Na Planejar eu ainda não ouvi nada, tá? Então, não vou dizer porque realmente eu não ouvi. O Darks. Felipe, você mencionou a empresa de Wealth Management, Warren, você indica outras. Ó, o que eu tenho visto, né? Eu tenho visto bastante sobre a Warren, eu tenho visto alguma coisa sobre a Magnetis, tá certo? Tenho visto que você consegue se plugar na XP, mas eu não digo para você ainda que nenhum desses modelos seja bom ou ruim, porque ainda é muito incipiente, a gente precisa esperar um pouquinho mais. A Oraman está fazendo isso agora, ela está criando também uma possibilidade de B2B, então está lá a corretora. Se você é um planejador financeiro, você consegue ir lá fazer uma parceria com eles, né? E fazendo a parceria com eles, você tem o seu cliente. Você indica lá para a Orama, o seu cliente paga lá uma taxa para a Orama e um pedaço dessa taxa é seu. Isso pode ser bem interessante. Eu acho que é um modelo de negócio que vai deslanchar. Mas eu não sei te dizer ainda quais são os melhores players do mercado, porque é muito pequeno, é muito incipiente ainda. Ok, aí o Cauê, poucos são intitulados CFP e trabalham em instituições financeiras. Poucos são intitulados CFP e trabalham em ainda tem muitos. É verdade, putz, quando a gente olha os bancos, né, ainda tem muito pouca gente que é CFP comparativamente ao número de profissionais que você tem, tanto lá no front, na área de gerente de relacionamento, né, atendendo o cliente de modo geral, quanto os consultores de investimento. Pouca gente ainda é CFP, então realmente, se você tirar o CFP, você tem um diferencial aí. Tá até respondendo talvez ao Oscar, né? Não sei se no private banking, mas um cara com CFP na mão, ele tem grandes chances de trabalhar ou com consultoria de investimento, né? Ou na área de gerência de relacionamento da própria instituição financeira. Okay?
Muito bom. Pô, legal, galera. Participaram bastante, gostei bastante da conversa, né? Se tiverem mais alguma coisa, fiquem à vontade aí para perguntar. A gente vai fazer isso semanalmente, então vamos estar aí para conversar com vocês. Então fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas aí em relação à carreira, vai ter outros que a gente vai falar sobre outros aspectos da carreira, não somente CFP. Acho que é bem legal a gente ter esse espaço aí para conversar um pouquinho. Tá bom, gente? Legal, então. Muito obrigado a todos que participaram. Acompanha a gente aí, acompanha a gente no Face, no Insta, no YouTube. A gente está toda hora trazendo coisas novas aí. Beleza? Valeu, gente. Grande abraço. Até mais.